nós choramos, pedimos perdão pelas nossas falhas diante do Senhor e te exaltamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Assim, pastor, sabe? Fala. Amém. Glória a Deus. Queremos chamar mais Senhor, queremos bendizer o teu nome nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, quero convidar as nossas crianças que vão estar indo para o culto infantil. As crianças que vão estar indo para o culto infantil, peço que venham aqui à frente para a gente orar. Isso mesmo. Cadê as nossas crianças? Isso. Vamos orar pelas nossas crianças. Convido você a estender as suas mãos aqui para as crianças, para a gente orar por elas. Vamos lá? Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade para os seus filhos. Peço a Deus que nesse instante o Senhor seja com as nossas crianças, que vão estar ali participando do culto infantil, que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, fortalecendo elas cada vez mais e mais em Ti. Seja, Senhor Deus, com a professora que vai estar com elas, a tia Laura, que esteja abençoando ali, que ela venha transmitir o teu recado aos corações das nossas crianças. Em nome de Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Podem ir, crianças. Isso. Vamos devagarzinho. Deus abençoe vocês. É muito bom estarmos mais uma vez na casa de nosso Deus para bendizer o nome dEle, exaltar o nome dEle para sempre. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é o melhor lugar que você escolheu, que você decidiu estar. É a casa do Senhor. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha ministrar com poder e graça na sua vida, que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha falar não somente aquilo que você deseja, porque muitas vezes quando a gente vem cultuar o Senhor, a gente vem com expectativas, não é? Mas que as nossas expectativas sejam frustradas, para que a expectativa do Senhor seja realidade no nosso meio, amém? Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos mais uma vez, diante dos louvores que nós ouvimos. Agora a gente está indo para uma parte muito importante também, que é a palavra de Deus que vai ser ministrada ao nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque um dia o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque não foi eu, o homem, o Jairo que escolheu, os irmãos que escolheram ao Senhor, mas foi o contrário, foi o Senhor que nos escolheu. Por isso nós estamos aqui essa noite, não vem da vontade humana, mas vem da vontade soberana do Senhor. Peço a Deus que o Senhor venha acalmar os nossos corações diante de Ti. Ó Deus, eu não sei quais são as dificuldades, quais são os problemas que os meus irmãos trouxeram diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem resposta para todos os nossos problemas. O Senhor tem solução para cada um deles. Peço a Deus nessa noite que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Nessa noite, queridos, nós temos visitante aqui no nosso meio, né? Temos aqui pela segunda vez o nosso irmão André, né, irmão André? Deus abençoe, querido. Ele está passando um tempo aqui na nossa cidade, realizando um trabalho e tem vindo aqui adorar, né, o nosso Deus com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, volte sempre. Tem um adolescente, eu acho que é, né? Do lado do irmão Eutímio, não é isso? Qual o nome dele? Oi? Henrique. Henrique, seja bem-vindo, Henrique, em nome de Jesus. É a primeira vez que está vindo? Isso aí, tenho certeza que é a primeira de muitas vezes. Está com a camisa bonita ali, né? Olha quem aí é desse time aí, ó. É, aí ó, alguns irmãos gostaram aí do time. Mas o que a gente fala para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a igreja
Volte sempre e, se possível, fique com a gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles? Aleluias! Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, nessa noite, o que Deus tem preparado para nós se encontra lá em Atos, no capítulo 1. Aliás, Atos no capítulo 2. Isso, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês podem estar localizando aí na sua Bíblia. Atos 2, a partir do versículo 1. Pode estar abrindo a sua Bíblia. Você que achou, eu vou pedir você que você coloque sobre os seus pés. Isso, Atos 2, a partir do verso 1, do 1 até o verso 4. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ministrar com poder e graça ao coração do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. O que Deus tem preparado para nós nessa noite é ser salvo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. São duas coisas: ser salvo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabemos que o que aconteceu, tanto em Atos, no capítulo 1, tanto no 2, está falando a respeito do movimento, da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja dele. A gente vê lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:8 faz essa declaração, essa afirmação que o Espírito Santo de Deus veio sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. Quando a gente vê que isso aconteceu ali, algo fantástico aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. Porque quem escreveu Atos dos Apóstolos, quando a gente fala no geral, a gente imagina que fala de todos os apóstolos de Jesus. Fala-se sobre alguns dele, mas principalmente de Paulo, não é isso? A gente vê que a ênfase maior é sobre aquilo que Paulo fez, o legado que Paulo deixou, o apóstolo Paulo deixou para a igreja do Senhor. E quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente descobre a respeito de uma ação sobrenatural que aconteceu através da palavra de Deus em Atos. Para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre o meio da igreja, o que aconteceu? O que tinha que acontecer? Jesus precisava ir para o céu. Se Jesus não subisse, se Jesus não fosse ao céu, o Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de cantar, que está lá em João, no capítulo 14, o Espírito de Deus não estaria aqui no meio de nós. Mas foi necessário o quê? Jesus ser assunto aos céus, para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre nós. E quando ele veio? Justamente nesse momento. A vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Era uma das festas principais que aconteciam, eram 3 festas especiais, e principalmente a festa da colheita, que era essa festa de Pentecostes, que o povo descia para a cidade, para estar ali celebrando o quê? A bênção que Deus tinha derramado. Era a festa da colheita que acontecia.
E ela acontecia de tempos em tempos, mas o Espírito Santo de Deus resolveu vir justamente nesse período. E é considerado após 40 dias. Jesus ele ficou 40 dias aqui na terra, ministrando ao coração dos discípulos. Jesus foi assunto ao céu? Sim, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas ele ficou 40 dias aqui, segundo a palavra de Deus, dando orientações aos seus filhos. Olha que interessante. E foi nessa festa, aproximadamente 50 dias após a morte de Jesus, que ele foi assunto aos céus, foi até o céu, subiu na nuvem, que a gente vê isso em Atos no capítulo 1, e de repente, a gente vê que algo maravilhoso aconteceu. Ele falou assim: eu vou mandar o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece, mas vai conhecer, e ele vai habitar no meio de vós, e ele vai estar com você para todo o sempre. Quando a gente vê algo maravilhoso que aconteceu, o Espírito Santo de Deus vir para estar comigo e para estar com você. E quando nós vemos aquilo que Deus fez através do Espírito Santo de Deus, foi algo que enche o meu coração e o seu de alegria todos os dias. Meu irmão e minha irmã, que tem que encher o coração do cristão todos os dias de alegria, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque já pensou se ele não estivesse no nosso meio? Quem nos convence do pecado, justiça e juízo? É esse Espírito Santo de Deus. E se eu e você não tivesse essa noção de quem é, sabe o que ia acontecer? Eu e você, a gente não ia ter noção de regras. Pensa numa regra básica, né? É a regra de trânsito. Quando você vê uma placa de pare, você precisa parar. Quando você vê o semáforo que está vermelho, você para. Mas a pessoa que não tem noção do que está acontecendo, do que é a justiça, do que é o juízo, do que é a verdade, ela ia respeitar? Absolutamente não. Ela ia passar direto. Quem coloca em nós essa trava? Peraí. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o espaço do outro. Eu tenho que respeitar a propriedade do outro. Isso tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma de nós termos essa direção, de termos esse sentimento. Através dessa sensação também que vem sobre nós para nos frear, que muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu tenho tanto medo. Eu tenho tanto receio, pastor. Eu tenho medo, sabe de quê? Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de algo ruim que aconteça comigo. Sentimentos de medo, seja da morte, seja de qualquer um, eles não são 100% ruins. Porque já pensou se você não tivesse medo de tomar um choque? O que ia acontecer comigo e com você? E principalmente com as crianças. Ela ia botar o dedo ali, ia tomar um choque e ia colocar de novo. Mas ela tem esse receio, não é? O fogo. Por que a gente não coloca a mão no fogo? Porque a gente sabe que vai queimar, lógico. E o Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer o que comigo e com você? Veio para colocar em nós o sentimento e a sensação de que nós não estamos sozinhos. Meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Muitas vezes acontece desse sentimento vir no nosso coração. De repente já aconteceu com você, comigo, já aconteceu algumas vezes. Você está no meio da multidão e sentir sozinho. Você está ali com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, mas você sente algo vazio dentro. E aí você fala assim: nossa, que sensação ruim de vazio. Não se sinta vazio. Você não pode se sentir vazio se você tem o Espírito Santo de Deus em você. Pastor, mas o que é isso? Então por que eu sinto isso? Porque, meu irmão, eu vou te falar algo lindo do Espírito Santo de Deus que acontece comigo e com você. Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Efésios no capítulo 1, no versículo 13. Mas fostes selados com o Espírito Santo de Deus da promessa. Olha que coisa linda.
Aquele dia que você levantou a sua mão e falou assim: eu recebo o Senhor Jesus, o Senhor como dono da minha vida, como meu único e suficiente Salvador. O que acontece naquele dia lindo? Você é selado, um selo. E eu acredito que todo mundo já teve contato com carta, ou já mandou carta para alguém. Quem já fez isso na vida? Os mais novos talvez não. Carta pelo correio. Já ouviram falar de selo? Os mais novos de repente não, né? Hoje em dia é só e-mail. O selo, querido, ele vai colocar ali, e para o correio ele vai ter um valor financeiro. Antigamente, para você mandar uma carta para mais longe, você tinha que encher o envelope de selo. Eu sou dessa época. Eu enchi o envelope de selo para poder chegar no destino mais distante. E cada selo valia cruzeiros na época. Na época do real também tem. Até hoje, se você procurar, você deve achar. Mas é meio difícil, né? Que os correios hoje fazem o processo tudo eletrônico lá. Mas o selo, ele serve o quê? Para destinar uma correspondência. E aí o que acontece comigo e com você? Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Quem é selado com o Espírito Santo de Deus, ele não está só. A partir daquele momento ele pode tentar sair da presença de Deus, mas a presença de Deus está com ele, porque ele foi selado. Antigamente, quando tinha os reis, na época do passado, eles escreviam as cartas, pingavam a vela, vinha com o brasão do rei, que era um anel, e selava também. E aí aquela correspondência ia de um destino para o outro, certo? Então, se você foi selado com o Espírito Santo de Deus, nada vai te separar do amor de Cristo. Nada vai ter poder de levar você para longe de Deus, porque você foi selado. E aquele que está selado não tem como, você tem um destino certo. A minha mãe falava que a passagem do cristão, ela está carimbada ali, e a nossa marca, nas nossas mãos, em nós está a marca do sangue de Jesus, que é o que nos sela. Então nós não temos que ter medo de ficar sozinho e de estar sozinho, porque eu e você não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está em você, está na minha pessoa. E aonde eu vou, Ele vai comigo. Mas a gente precisa prestar atenção. Não adianta só ser selado, mas você precisa ser cheio, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai agir quando nós estamos cheios. O que aconteceu nessa linda festa de Pentecostes, que as pessoas começaram a falar em outras línguas ali? Eles estavam ali todos reunidos, Jesus subiu, o Espírito desceu, e ele usou as pessoas para comunicar na sua linguagem que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo tem poder, que só Jesus Cristo muda a história do ser humano. E aí a gente para e pensa a respeito também, quem tem o selo tem também dons. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical e nós falamos a respeito de 3 dons. Falamos sobre o dom de serviço, falamos sobre o dom de ajuda. Hoje nós falamos sobre o que mesmo? Quem veio de manhã? Sobre tua vida vou profetizar. Sobre o dom de profecia. Falamos sobre a profecia dessa manhã. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Meu irmão, e se você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, você tem pelo menos um dom, ou mais de um. Porque Paulo mencionou, escolhe, pois, os melhores dons. Quer dizer o quê? São liberados. Eu não vou ficar falando sobre dons, porque a gente está pegando um por um ali na EBD, mas entenda que Deus, Ele quer liberar e libera sobre a igreja dons. E os dons, eles são para quê? Para benefício do pastor? Para ganhar dinheiro? Para ser mais visado? Para ser mais bonito? Para ser famoso? Para você ser famoso, famosa com os dons? É isso. Para que serve o dom? O dom serve para servir. Porque se você usa o dom indevido, ele está sendo usado para a sua condenação, para a sua falta de graça. Porque os dons, eles são usados no meio do povo, no meio do arraial do Senhor. Os dons não são usados de forma aleatória.
Não, mas eles são usados o quê? Para o crescimento da igreja do Senhor, para o crescimento do povo de Deus. E nós somos aqui nesse momento agora a igreja do Senhor. Amém? Aonde Cristo é o cabeça e nós somos os membros juntos, ligados, unidos para fazer a diferença. Pronto. O objetivo da igreja de Cristo é esse. Mas voltando um pouquinho para a gente poder entender melhor. Então, primeiro nós somos selados. Depois nós temos o Espírito Santo em nós. Precisamos ser cheios. E quando somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? O povo de Deus cresce. O povo de Deus prospera. O povo de Deus fica feliz e próspero em todas as áreas. Sabia disso? Porque quando o Espírito Santo de Deus veio e fez essa multiplicação, a gente pode observar que logo após, quando Pedro mencionou a palavra e pregou, aproximadamente em uma pregação, 3.000 pessoas, homens, foram salvos. Aí a gente multiplica por 3, 4 ou 5, porque na época não era contado as mulheres, com todo respeito, naquela época as mulheres não eram contadas e nem as crianças. Mas se 3.000 pessoas que falam na Bíblia que são os homens, imagina que foi muito mais que isso. Em uma só menção da palavra de Deus. Por que hoje não está acontecendo tanto isso, pastor? Que coisa, não? Sabe, queridos, por que não acontece? Porque não buscamos o enchimento com o Espírito Santo de Deus. É triste nos dias de hoje. Porque muitas vezes preocupamos em estar cheios de tantas coisas, não é? Preocupamos em quê? Em ter tudo do bom e do melhor. Preocupamos em dar boa educação para os nossos filhos. Preocupamos com comida. Preocupamos com tanta coisa. Mas esquecemos de nos encher do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor, nós membros, sem estar cheio, o que vai sair de nós, irmãos? Não vai sair coisa boa. Porque de nós mesmos, a palavra de Deus fala que não tem coisa boa. Jesus, certa vez, as pessoas falaram assim, mas o Senhor é bom, mestre. E Jesus falou assim, não, eu não sou bom. Quem é bom é o meu. Diante dessa questão, queridos, eu fico envergonhado. Eu fico constrangido diante de Deus, muitas vezes durante o dia, porque eu queria poder fazer mais, e não faço. Mas, Senhor, meu Deus do céu, me enche, eu preciso do Senhor. Aí você pensa assim, nossa pastor, se o Senhor está falando isso, quanto mais eu. Não, queridos, mas eu sei que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem projetos de bênção e não de paz. O pensamento dele é muito bom sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas cabe ao Jairo, é individual, buscar ser cheio. E todas as vezes que nós somos cheios, a palavra do Senhor fala que aquele que teme ao Senhor, obedece ao Senhor e segue os seus mandamentos, do seu interior vai ter uma ação. A ação é o quê? Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Sim, água viva. Para sair água viva da minha boca, eu preciso estar transbordando do Senhor. Eu preciso. Hoje pela manhã a gente estava falando justamente sobre essa questão, daquilo que sai da nossa boca. Nós falamos sobre a questão de profecia. E a maior profecia que nós temos nos dias de hoje está aqui. Aonde? Palavra. Palavra de Deus. Queremos ter uma vida abundante? Está na Bíblia. Forma de enriquecer? Está na Bíblia. Como deve casar? Está na Bíblia. A presença de Deus, sinais, maravilhas, prodígios. Estou em depressão? A cura está aqui. Estou passando por angústia? A gente não sabe que todas as respostas estão aqui? Sim. Mas nós também somos usados como bênção na vida do outro. Mas para eu ser bênção, eu preciso permitir e deixar. Para eu deixar essa água fluir, eu preciso entender que da minha boca só precisa sair o quê? Palavra de
bênção. Da nossa boca ela procede duas coisas, ou bênção ou palavras ruins, palavras más. E eu tenho que todos os dias falar: Senhor, me enche da sua sabedoria. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero mais de Ti. Espírito, vem, Senhor. Eu quero, como tem aquela música, né? Eu quero viver algo novo diante do Senhor. Mas não adianta nada a gente cantar que quer viver algo novo e não mudar diante do Senhor as nossas atitudes. Se eu quero algo novo, eu preciso mudar as minhas atitudes, a começar na minha vida, a começar no meu procedimento. Eu tenho situações na minha vida que só a minha esposa sabe que eu preciso mudar. Né? Casal é isso aí, não é? Intimidade. Então, a gente é próximo. Você quer conhecer quem é o Jário? Pergunta para ela, que ela sabe quem é de verdade. Então, as nossas atitudes, elas primeiro precisam ser mudadas aonde? No meu relacionamento com ela. Porque o primeiro lugar que eu tenho que ser bênção é com ela. Com as outras pessoas são consequência. Lembra em Gálatas 5:22 o que fala sobre esse lindo Espírito? Fala sobre o fruto do Espírito. É um fruto. Mas o fruto do Espírito, ele é o quê? Gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Como é difícil, em meio às adversidades, a gente conseguir manter o equilíbrio. Quando alguém chateia a gente... Quando alguém pisa no nosso carro, você... Porque o que vem primeiro? A nossa carne. Eu já falei tanto com você, estou cansado. Que vontade de sumir, de desaparecer. Não é assim que acontece muitas vezes, se não for pior do que eu estou falando aqui? Porque às vezes a vontade de sumir aparece na minha, na sua, na cara de todo mundo. Agora eu vou sumir? Não. Eu vou encarar os meus problemas. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou mais forte do que qualquer potestade, qualquer demônio, qualquer inferno que se levantar contra a minha vida. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é a minha postura, ela vai mudar. Quando eu tenho uma postura firme e falo: Senhor, olha, eu não sou dono mais das minhas decisões, mas o Senhor é o dono das minhas decisões. A minha vida se torna diferente. Quando você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu não sei o que fazer. Eu me rendo a Ti porque a solução não está na minha mão. Eu me rendo a Ti porque em mim não há justiça, mas em Ti há justiça. E hoje nós falamos: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Terão a sua sede saciada. E diante de tantas coisas que a gente olha, de tanta injustiça que a gente tem visto, o nosso coração às vezes ele se fecha e a gente fala assim: Senhor, até quando? Aí a gente fala assim: será que eu estou cheio do Espírito Santo para conseguir vencer os obstáculos? E o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele vai te guiar, meu irmão, sabe? Eu tenho passado por experiências com Deus, que Deus tem me balançado a minha estrutura. Deus tem chacoalhado as minhas estruturas. O Espírito Santo de Deus tem vindo sobre mim e fala assim: Jairo, vamos fazer? Vamos. Senhor, mas aí vem uma situação, vem outra, vem uma tempestade, vem outra, vem um problema, vem outro. Eu falo assim: Senhor, e agora? Mas o Senhor fala assim: permaneça firme. E eu tenho orado ao Senhor: Deus, eu quero estar firme contigo. Porque o Senhor fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque Tu estás. Quem está com você? O Deus Todo-Poderoso, pronto. E se Ele está com você, meu irmão, o que você tem que fazer é descansar. Agora, a interpretação do descansar com o Espírito Santo de Deus é diferente. Eu tenho que movimentar. Enquanto eu movimento, eu vou descansando e o Senhor vai agindo. Não é você ficar cruzado em meio à adversidade. Senhor, Deus não manda você ficar paradinho. Não. Estou descansando. Está tudo caindo perto. Não. Você precisa se movimentar diante do Senhor.
Porque todas as vezes que você se movimenta, todas as vezes que você busca fazer a vontade de Deus, o que Ele faz pela sua e pela minha vida? Ele cuida dos seus problemas. Todas as vezes que você se levanta para poder cuidar daquilo que Deus mandou você fazer, Ele vai cuidar o quê? Dos seus. Quantas vezes eu saio de casa, deixo a Patrícia, vou cuidar de uma situação de uma outra pessoa e eu sei que Deus está cuidando da minha família, melhor do que eu. Essa semana mesmo, se Deus quiser, eu vou estar precisando de fazer uma viagem terça e volto na sexta para poder resolver uma questão de uma pessoa, de uma alma que está precisando de ajuda. Deus está cuidando da minha família. Porque eu estou indo fazer a obra do Senhor. Estou indo ajudar alguém. E sabe, querido, que todas as vezes que você se movimenta para fazer algo por alguém, Deus faz por você. Porque você não é guiado pela sua visão, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não é conduzido pela carne. A minha carne, ela tem uma tendência, e ela é do quê? De fazer o mal. Mas se você fala assim, Senhor Jesus, olha, eu quero ser cheio. Todas as vezes que você fala que você quer ser cheio, você transborda do Espírito Santo. Eu falo que essa semana eu fiz 2 dias um propósito com Deus, né? Fiz um propósito com Deus na parte da manhã. Não é, menino, que os negócios deslanchou assim, a cabeça limpou, a solução dos problemas vieram. Eu até falei com a Patrícia, preciso provar mais disso. Aliás, todo dia, né, irmãos? A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa muitas vezes jejuar. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas jejum é para os pentecostais, que não sei o que. Não, jejum é para nós. Precisamos aprender muitas vezes a segurar algo. Porque de repente se você... pastor, mas jejum então é de comida, tem que ficar sem comer? Não, de repente você gosta tanto de café, ser viciado, fica uma manhã sem tomar café e tomando só água para você ver. Você vai ver que você vai se purificar e a sua alma também vai. E você, toda vez que acontecer algo, que você passar por aquela aflição, o que vai acontecer? Você vai sentir, Deus está comigo, Deus está me sustentando. E quando você vê, já chegou a hora de você entregar, consagrar ao Senhor o seu jejum. Sabe? Purificar ao Senhor, entregar ao Senhor, é isso que o Senhor quer de mim. Não basta ser salvo. Eu queria que vocês entendessem nessa noite. Não basta eu querer, eu sou salvo, satisfeito e sossegado. Pronto, eu já vou para o céu mesmo, o resto? Isso exploda. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que você seja salvo, e você é salvo por Ele. Além de ser salvo, você tem que ser cheio, para que você faça a diferença. Para que você faça a diferença onde o Senhor te enviar. E quando a gente está nesse processo caminhando com o Senhor, eu consigo entender que quando eu caminho, permitindo que Deus vá à frente, Ele vai tirando todo embaraço. Sabe, porque muitas vezes a gente olha para o Senhor, vê, e começa de repente a tudo ficar escuro, a tudo ficar sombrio. Lembra do que aconteceu com Pedro? Pedro tinha a presença de Jesus? Claro. Ele andou sobre as águas, não foi? Lembra? Ele estava ali. Mas de repente, os ventos vieram. E o que aconteceu com ele? Ele deu uma vacilada. E quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar. Todas as vezes que nós começamos a olhar para baixo, olhar para as nossas limitações, olhar para as nossas imperfeições, o que vai acontecer? A tendência nossa é afundar. A tendência nossa é sentir vazio e vazia. A tendência nossa é perder a esperança, a fé. Aí você fala, pastor, mas para o senhor é fácil, está tudo bem com o senhor, família com saúde, está com saúde. Cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas. Mas o que a gente tem que olhar é para o Senhor. Lembra que o salmista uma vez, ele declarou olhando para o céu, em Salmo 121, ele olhou para o alto e ele falou, eleva os meus olhos para
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse Senhor é o Senhor da tua vida. Esse Senhor liberou o Espírito Santo de Deus que está em você. Então não há espaço para solidão. Não há espaço. Muitas vezes o que pode acontecer é espaço para solitude, que é você passar um tempo a sós com Deus. E o Senhor Deus pede para muitas vezes a gente ficar quietinho com Ele. Jesus, nos seus ensinamentos, falou para a gente: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o seu Pai em secreto vai te responder. Mas não é para você permanecer lá, é para você ficar um momento, para você sair de lá cheio e para você fazer algo diferente. E eu pergunto para você que está aqui comigo nessa noite, meu irmão e minha irmã, diante da sua jornada cristã, eu não sei quanto tempo você está na presença de Deus. Há quanto tempo o Senhor Deus te chamou para estar aqui, seja na casa dele aqui, ou seja onde você estiver. Você já conseguiu atrair pessoas para a presença maravilhosa de Jesus através da sua vida? Quantas pessoas você que é cheio do Espírito Santo de Deus já trouxe para a presença do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque os discípulos de Jesus, eles andavam, eles entregavam a palavra e eles voltavam cheios das pessoas por perto. Hoje, muitas vezes a gente fica tão acomodado: não, tá bom. Pastor, eu convido, e a pessoa não vem, eu falo e a pessoa não vem. Mas eu falo para você, não desista das pessoas que você tem chamado. Mande mensagens. Hoje nós temos a tecnologia que facilita muito. Você mandar mensagem para alguém, você mandar uma oração para alguém, você continuar insistindo. Porque se eu tenho algo tão precioso que veio do céu para a minha vida, eu não posso reter. Se você tem algo bom na sua vida, o que você gosta de fazer? Se você tem algo que te dá tanta alegria, a satisfação é você fazer o quê? Compartilhar, não é isso? Nossa, se você chega uma notícia feliz na sua casa, o que você faz com a notícia? Você espalha para todo mundo, não é isso, irmã Sati? Você fala assim: não, fulano, ó, nasceu a Maria, você pipoca a notícia para todo lado, né, Maria? Bênção de Jesus. Fulano ganhou muito dinheiro. Aí você fica quietinho, você fala assim: nossa, eu vou falar não, porque se eu falar, um monte de gente vai me pedir emprestado. Hoje mesmo, abrindo parênteses aqui, eu estava falando para a Patrícia, foi um moço lá que ganhou 1 milhão na telecena. E ela falou assim comigo: nossa, ele está perdido, um monte de gente vai atrás dele. Assim, é verdade. Fora o risco que corre, né? Nos dias de hoje, né? Misericórdia. Mas eu não mexo com isso não, tá, irmão? Já está vendo a propaganda lá, porque jogo não vai jogar não, porque isso não provém do Senhor. Mas entenda, se nós temos algo de precioso, nós temos o prazer de passar para frente, né? Não é Gustavo, não é isso? Né, Gustavo? A gente tem algo bom, a gente compartilha. Então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, o que você vai fazer? Você vai compartilhar para as pessoas. Né, irmão André? Compartilhar. Ajudar. E o que o Senhor Deus vai fazendo com a sua vida? Quanto mais você libera, mais vem sobre você. Quanto mais eu sou útil, mais o Senhor Deus vai me encher. Quanto mais eu entrego, mais o Senhor vem me dando recompensa. Agora, quanto mais eu represo, mais eu perco. Porque água parada, o que acontece com ela? Dá lodo, não é? Dá um mosquito infernal aí, dengue, zika, chikungunya. E se do teu interior tem rios de água viva, rio tem controle sobre ele? Sim ou não? Você consegue controlar a água? Você consegue controlar uma infiltração na sua casa? Então por que você está se controlando?
Por que você se controla tanto? Tendo tudo dentro de você, o Todo-Poderoso dentro de você, e você fica se controlando? Não! Precisamos dar vazão a esse espírito. Por que a igreja não avança mais? Porque a gente fica só nessas 4 paredes. Aqui é muito bom, irmãos. Aqui é todo mundo cheiroso, bonito, perfumado, não é? Coloca a sopa bonitinha. Até eu coloquei uma roupa bonitinha hoje para estar aqui com os irmãos. Mas o que? Basta? Não. É o seu dia a dia que vai fazer a diferença. Então o que nós precisamos fazer? Pegar sobre nós o corar de vergonha e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Enche o Espírito Santo de Deus, a primeira igreja batista de Águas Formosas, até transbordar, para fazer a diferença aqui, para que a gente possa ganhar essa rua para Jesus, para que a gente possa ganhar essa cidade para Jesus, para que a gente possa ganhar outros lugares para Jesus. Há lugar para conformismo? Não. Há lugar para falar basta? Não. Mas o que nós precisamos de fazer é pedir: Espírito Santo de Deus, eu quero mais de Ti. E tem uma música que você conhece muito bem, que ela fala assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do Seu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Seu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero. Você sabe? Fica de pé e vamos cantar. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Declare mais uma vez. Espírito, recebe ele aí, seja cheio. Enche-me do Seu poder, pois de Ti eu quero. Aleluia! Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos e adore. As minhas mãos eu quero. Aleluia! Eu vou te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Aleluia! Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente aqui, como nós cantamos aqui, que o Senhor encha a nossa vida, pois de Ti nós somos, nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. É o Senhor que nos convence do pecado, justiça e juízo. É o Senhor que nos faz ter o corar de vergonha quando nós fazemos alguma coisa que não deve. Deus, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre cada irmão, sobre cada irmã, encha eles, Senhor Deus, até transbordar, porque eles precisam, Espírito Santo de Deus, do Senhor na vida deles. E a Tua palavra menciona que daqueles que são cheios do Senhor, do interior vai fluir, vai sair, vai transbordar rios
rio de água viva. Deus, em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda palavra que não é do Senhor, que porventura saiu dos nossos lábios essa semana, nós pedimos perdão ao Senhor, perdão, Senhor, pela nossa murmuração, perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes nós falamos o que não devia, nós julgamos, nós pensamos, nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Pai, junto com a tua igreja, nessa noite, nós pedimos ao Senhor, escreve uma história nova na vida de cada um dos meus irmãos, para que eles venham, Senhor Deus, a fazer a diferença onde eles forem. Deus, eu peço que o Senhor mude a história da nossa igreja, que a nossa igreja seja reconhecida cada vez mais como uma igreja que ama, uma igreja que te adora, uma igreja, Senhor Deus, que tem seguido os princípios da palavra de Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver o sobrenatural do Senhor a cada dia. Deus, se porventura tem alguma família aqui, Senhor Deus, que tem vivido dias difíceis, o Senhor esteja abençoando as famílias, fortalecendo as famílias cada vez mais e mais em Ti. Porque sabemos, ó Deus, que precisamos do Senhor, precisamos da Tua direção. Pai, peço que o Senhor seja também com a família, Senhor Deus, do Diogo, ó Pai, e da irmã Andréia, que, se eu não me engano, vão viajar agora de noite para Belo Horizonte. Ah, Deus, o Teu Espírito Santo está na condução, ó Pai, da vida deles ali. E eu creio que eles podem ter uma surpresa, o Senhor pode ter operado no coração do Derek, e temos a notícia de que ele está 100% restaurado, Pai. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor a vida de Naelson também, Pai. Que o Senhor seja com ele. Espírito Santo de Deus, vai colocando no coração dele, Pai, vontade de abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e se render ao Senhor. Que em breve, Senhor Deus, ele possa voltar a andar e vir na tua casa testemunhar do que o Senhor fez na vida dele. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor também a vida da Kevin, Senhor Deus. O Senhor sabe como está o coraçãozinho dela. Seja também, Senhor Deus, com a vida do irmão Marcelo, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, da sua família, liberando, ó Pai, a tua cura, liberando o teu milagre a cada dia sobre ele e sobre toda a sua família. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração segundo o seu, Pai, para que possamos ser cheios de Ti, para que possamos ser salvos e cheios do Teu Espírito Santo, levando a diferença aonde o Senhor nos colocar. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe os nossos visitantes, que eles tenham uma semana produtiva, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos, Deus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Nessa noite, Deus colocou no meu coração, eu senti, da parte de Deus aqui, fazer um apelo, para a vida de algum irmão, de repente, que queira entregar a sua vida ao Senhor. Deus colocou no meu coração esse pedido. De repente, você está aqui, mas você está se sentindo talvez vazio. Talvez você está assim, não orou ainda, entregando a sua vida para Jesus. De repente você está aqui, talvez você, eu preciso de um recomeço com o Senhor, porque eu não estou me sentindo bem. De repente você está aqui há tanto tempo também, então eu estou precisando recomeçar. E aí eu quero fazer esse convite. Se você está aqui, eu queria orar pela sua vida, para que você tenha esse encontro com o Senhor. Lembra do selo que eu falei? Para que esse selo esteja na sua vida. Talvez você nunca orou pedindo a Deus que te selasse. Esse é o seu momento. De repente você quer recomeçar ou entregar a sua vida pela primeira vez. Se você ainda não fez, porque nós sabemos que nós temos uma oportunidade e ela bate a nossa porta. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração fazer esse apelo. Apelo não, fazer esse convite. Porque quando a gente apela, o negócio está feio, Mas Jesus faz o convite. Jesus não apela para ninguém. Jesus convida. E se você sentiu o toque, o convite de Jesus no seu coração, eu queria orar pela sua vida. Se não, a gente vai estar encerrando. Tem alguém aqui nessa noite?
Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmã Leide, chega aqui, tá? Fica pertinho da irmã Sati, por favor. Dá um abraço aqui, por favor. Isso, o nosso irmão. Sim. Henrique. Vem cá aqui abraçar o Henrique, ficar pertinho dele. Isso. Tem mais alguém que porventura queira? Isso, o Henrique e a irmã Sati estão aqui na frente para poder fazer essa entrega total para Jesus. Glória a Deus! Olha como é que Deus faz, olha como é que Deus é lindo. Gente, eu amo esse Deus. A gente é apaixonado por Ele. Amém. Se não tiver mais ninguém, de repente esse é o seu momento. Esse convite que Jesus está fazendo aí no seu coração. Se alguém, peço a vocês que estão sentados aí, que coloquem sobre os pés, estenda suas mãos para cá, para você orar junto com esses irmãos, junto com a Sati, junto com a Henrique, isso, vamos orar? Primeiro a gente vai fazer uma oração de entrega total, tá? Então eu vou falar aqui, vocês podem repetir comigo, e a igreja também, se quiser repetir, repete. Combinado, igreja? Amém? Vamos lá? Vamos lá comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu te entrego a minha vida. Eu te peço que perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Senhor Jesus, ó Deus, essa confissão, Senhor Deus, que o irmão Henrique e a irmã Sati fizeram diante do Senhor. A tua palavra menciona no Evangelho que a festa do céu quando um pecador se arrepende, Deus, e é nesse momento que eles fizeram isso. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a vida do Henrique, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com o coração dele, o coração dele não ficará sozinho, mas muito seguro, porque o Senhor está com o coração do Henrique. Deus, eu estou conhecendo ele agora, mas o Senhor conhece o Henrique desde a barriga da mamãe. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ele, ó Deus, apesar da idade, está tomando um compromisso, uma decisão tão linda com o Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nunca deixe Henrique sozinho, desamparado, porque a promessa do Senhor diz que nunca irá acontecer. Peço a Deus que o Senhor proteja o espaço dele, livre dos homens maus, das pessoas ruins, e que ele nunca mesmo se sinta sozinho, nem ele, nem as pessoas em volta, porque ele já vai começar, Senhor Deus, a sentir a diferença e a fazer a diferença na sua casa e aonde o Senhor colocar ele. Ó Deus, nesse momento também, ó Pai, nós colocamos a vida da irmã Sati nas suas mãos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja com o coração sincero, Pai. Ó Deus, que não seja, Senhor Deus, a mão da nossa irmã Leite que está no coração dela, mas que seja as suas mãos. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando ela, Pai, da sua cabeça, pelos seus pés. Que a caminhada dela, Senhor Deus, seja uma caminhada cada vez mais e mais feliz. Que ela sinta, Senhor Deus, cada vez mais e mais a sua direção. E que o Espírito Santo de Deus nunca deixe ela se sentir sozinha, abandonada, mas que ela seja cada vez mais e mais repleta pelo Senhor e pelo seu poder. E seja abençoando não só ela, mas toda a sua família. Como eu falei para o Henrique, a partir de agora ela já vai começar a fazer uma diferença total onde ela for e principalmente na sua casa. Em nome de Jesus, Deus, que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso, deixa eu dar um abraço aqui. Aleluia. É nossa? É nosso agora. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã, por favor, dá um abraço. Deus abençoe. Pega a minha mão aqui, irmã. Por favor. Aleluia. Vocês podem sentar, irmão. Olha, família linda.
que agora é sua família. A gente vai caminhar, se você deixar, se você quiser. Nós já estamos caminhando juntos, né? Sabe? Vamos caminhar mais entre aqui, peguei na mão dele, os falta mais. Então, igreja, que vocês venham junto com o pastor, amar, valorizar e respeitar esses irmãos, o que eles precisam. Porque nós somos uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E sempre sendo, lembra que eu falei, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa igreja ama muito vocês. Em nome de Jesus. Pode sentar. Pode aplaudir. Gente, é um negócio que eu vou te contar. Eu surpreendo com Deus. Eu estou aqui, aí Deus deu uma cutucada. Eu falei assim, vou ou não vou? Sabe quando o Espírito de Deus dá uma soprada assim, vai, fala. E eu fiquei assim ainda, sabe? Sabe quando eu falo assim, isso é coisa da minha cabeça? Olha não, isso é coisa de Deus. Tá? E nada melhor do que caminhar com o Senhor. Amém? Família aumentando, crescendo, graças a Deus. Vamos. Henrique, depois eu vou precisar do seu contato. Você é vizinho do Eutínio? É seu sobrinho? Ele mora aqui? Ah, que bênção. Depois então eu posso lá fazer uma visita na sua casa? Você deixa eu ir lá? Combinado? Aí depois você vê lá Eutínio, faz um intercâmbio lá entre a família, pra gente ir lá na casa do Henrique, conhecer o Henrique melhor. Tá bom, Henrique? Isso aí. Igreja, a nossa programação da semana, vamos lá. Domingo, nós temos Escola Bíblica Dominical. Às 9 horas da manhã, você é convidado a estar vindo à Escola Dominical. Na Escola Dominical, nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus, venha domingo às 9 horas da manhã. Às 19h30, esse culto que você está participando. Preste atenção aqui, as crianças chegaram, mas presta atenção aqui, igreja. Terça-feira nós temos culto de oração. Quarta-feira nós temos que discípulos. Irmã Leide, vai ser aqui no templo? Ok, então que discípulos às 19h30 aqui na igreja. O que é que discípulos, pastor? Os nossos adolescentes de 12 a 17 anos estão aqui, né? Aprendendo mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dia 9 de setembro já vai ter uma programação aí com eles, o Fibap Flix. Vai ser um filme aqui na igreja. Então vai ter programação aqui para os nossos adolescentes e jovens, tá bom? Quinta-feira nós temos estudo da palavra. Sexta-feira, excepcionalmente, falei certo? O meu ponto ali, né? A Patrícia pede para avisar, irmã Patrícia, que na sexta-feira o encontro com as crianças que vai, porque em vez de ser na quarta, vai ser na sexta-feira, tá bom? Somente essa semana, na outra volta para os dias normais. Irmãos, eu vou ter uma breve reunião com os irmãos membros da diretoria da igreja. Então, você que faz parte da diretoria, eu preciso de 10 minutinhos com vocês, que nunca é 10, mas eu vou tentar ser 10 mesmo. 10 minutinhos com vocês aqui após terminar o nosso culto. Amém? Acredito que eu finalizei os recados. Vamos explicar sobre os pés? Aleluia. Senhor Jesus, obrigado por essa linda festa que o Senhor proporcionou à nossa saúde. Pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que a sua igreja venha crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Peço a Deus que o Senhor dê uma semana produtiva às nossas crianças da escola, os jovens, adolescentes, os adultos do trabalho. Pedimos ao Senhor que nem mal venha sobre a nossa casa, nem sobre os nossos serviços, mas somente a tua direção. Que o Senhor continue nos protegendo, livrando, guardando de todo mal. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve paz para a nossa casa, nos livrando, protegendo de todo mal. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja presente na sua vida, na sua casa,
hoje e para todos sempre, como Deus diz. Amém. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Estou à porta para cumprimentar os irmãos. Amém.